Salve progressistas, eu sou o Clayson. Pessoal, tá um pouco escuro aqui, deixa eu melhorar um pouco a iluminação. Acho que agora ficou melhor, né? Não sei como é que é, depois vocês falam aqui o que vocês acharam, se tá melhor aqui a iluminação. Acho que eu ajeitei aqui. Nós temos algumas questões para tratar antes da gente falar sobre mais um caso, né? Mais um caso de corrupção envolvendo o Bolsonaro. A primeira questão é que, lamentavelmente, a gente tem registrado casos de violência política e tivemos mais um caso de assassinato. É uma coisa assim, a gente já previa que isso ia acontecer, mas a gente não quer que isso aconteça. Porque, afinal de contas, não faz sentido morrer por conta de uma defesa política. Isso é algo inacreditável. E nós tivemos esse caso, o cidadão entrou num bar e perguntou, tem alguém aqui que apoia Lula? Uma pessoa se manifestou, ele esfaqueou essa pessoa até a morte. Assim, não tem o que dizer. A violência política, isso tem que acabar, gente. Nós temos que inaugurar um novo país a partir de segunda-feira que vem, sabe? A gente precisa inaugurar um novo país. Nós temos que entrar num novo momento. Não faz sentido a gente chegar num ponto em que as pessoas estão matando outras pessoas por conta de política. Isso não faz sentido. É algo inacreditável. São pais de família, são pessoas que estão aí, né, vivendo com tranquilidade, na paz, e do nada são assassinadas em função disso. Isso leva uma tragédia para os seus familiares. Porque eu voto no Lula. Isso é inacreditável. E nós tivemos mais um registro, infelizmente. Isso aconteceu ontem à noite. E eu quero falar também, antes da gente tratar sobre esse assunto de mais um caso de corrupção no governo Bolsonaro, eu quero falar sobre a pesquisa IPEC que acabou de sair. Só que antes eu quero pedir para você dar o like no vídeo. Esse like é importante, a gente sempre lembra você. Eu tô só lembrando, tá? Para você não se esquecer, precisamos do seu like. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, esse é o momento para você se inscrever. Fortaleça canais progressistas. Fortaleça as pessoas que estão trabalhando para levar uma informação um pouco diferente daquilo que a gente vê muito aí no YouTube. A gente sabe que o YouTube foi tomado por essa extrema-direita e as pessoas divulgam essas informações, boa parte delas informações falsas. Então é muito importante fortalecer. Se inscreva no canal. Eu sempre deixo aqui o QR Code do nosso Pix, mas você sabe, você não é obrigado. O nosso trabalho é gratuito, a gente continua trabalhando. A gente pede porque nós temos pessoas que sustentam o nosso trabalho. A gente está todos os dias aqui, como hoje, gravando 2 vídeos por conta dessas pessoas que nos ajudam. A pesquisa do IPEC de hoje, ela é emblemática, tá? Ela traz algumas questões que eu considero fundamentais para a gente entender o que está acontecendo. O Lula, ele avança mais um ponto, ele vai indo gradativamente, aumentando ponto a ponto, e agora, mais uma vez, ele está eleito no primeiro turno, mais uma pesquisa que aponta Lula eleito no primeiro turno. E tem uma questão ali que eu considero fundamental para a gente refletir. O Bolsonaro, ele só consegue melhorar em um ponto específico, só um ponto. Ele sai de 48% de votos entre os evangélicos para 50%. Olha, só para você ter uma ideia, eu vou trazer aqui para você alguns pontos, tá? O Lula vai melhor entre os que avaliam negativamente a gestão Bolsonaro, de 78% para 80%. Entre os que vivem no Nordeste, 62% para 63%. Entre as famílias com renda mensal de um salário mínimo, saiu de 57% para 58%. Em residências que ao menos uma pessoa receba auxílio do governo federal, 55%, mesmo índice. Entre pessoas com ensino fundamental, 55% para 58%. Entre católicos, o Lula melhorou de 54%, estava com 53% na pesquisa anterior. Entre
Entre pretos e pardos, 51 no anterior, 52 agora. Entre os que vivem em municípios com até 50 mil habitantes, de 52, 53. Então, nessa rodada ele também passa a se destacar entre quem não é católico nem evangélico ou não tem religião, 56%. E entre as mulheres, 51%. Na comparação com homens, com 45%. E o Bolsonaro, ele só melhorou neste índice entre evangélicos, de 48% a 50%. E por que eu estou passando para você essa informação? Porque, de alguma forma, essa chamada guerra santa do Bolsonaro, ela tem surtido efeito. Bolsonaro tem conseguido voto entre os evangélicos e a gente percebe também que não tem muito o que mudar nessa questão, porque os evangélicos estão com força total na defesa da candidatura do Bolsonaro, em função do fato da gente perceber que há muitos casos de líderes evangélicos que se envolveram na campanha do Bolsonaro e conseguiram um resultado diretamente positivo para eles. Então a gente viu aí recentemente, colocamos um vídeo aqui mostrando essa questão de corrupção dentro do Ministério da Educação, com aqueles evangélicos, aqueles pastores da Assembleia que pegavam propina, e a cada dia que passa a gente tem novas revelações, novos casos de corrupção dentro do Ministério da Educação e muitos desses casos envolvendo diretamente esses líderes evangélicos. E a gente lamenta que isso ocorra, porque o Lula nunca foi alguém que fizesse algo contra os evangélicos. Muito pelo contrário, o que se registra é que durante o governo Lula houve um aumento substancial das igrejas evangélicas no Brasil. Então não há essa guerra santa que o Bolsonaro tenta colocar. E ele ganha essa guerra, ele está melhorando nessa guerra, né? Ele melhora as intenções de voto entre os evangélicos, colocando uma série de informações falsas, mentirosas, o que é mais lamentável. Se fosse uma questão de defesa, do ponto de vista ideológico, de pensamento, do ponto de vista até de questões plausíveis, questões que poderiam ser ponderadas, a gente ainda acha que está dentro do espectro democrático. Mas você ganhar o jogo com mentira, com falsidade, com manipulação, essa coisa das pessoas dizerem é impossível ser de esquerda e ser cristão, sabe? Uma forçação de barra inacreditável. É óbvio que há uma quantidade inúmera de pessoas que são evangélicos ou que são cristãos e são de esquerda. Muito pelo contrário, eu acredito que há uma identidade muito maior entre os pensamentos da esquerda e os pensamentos cristãos. A semelhança é muito grande, essa questão de olhar para os mais pobres, de olhar para o social, de ter uma visão mais aberta nessas questões sociais. Tudo isso é muito mais cristão do que esse pensamento da extrema-direita, que a gente está percebendo desfavorece os pobres, desfavorece aqueles que são, digamos, excluídos em termos gerais da sociedade. Então é lamentável que a gente vê evangélicos defendendo uma candidatura que coloca 33 milhões de pessoas com fome no país. É algo que a gente lamenta, mas fica esse registro aqui. Bolsonaro, de certa forma, continua se mantendo firme nessa guerra santa que ele promove, e a gente vê isso com muita tristeza, vê isso realmente lamentando muito, porque tudo em cima de mentiras, de enganação, de manipulação, de informações falsas, de fake news. A gente lamenta muito por isso. Mas fica aqui o registro. Pelo menos um ponto nessa pesquisa de IPEC é favorável ao Bolsonaro, sai de 58 sai de 48% para 50%. Uma última questão, então, para tratar é sobre esse caso que a Polícia Federal está investigando. Veja bem, é muito importante a gente entender como que isso aconteceu. A Polícia Federal já estava investigando outras questões relacionadas a uma pessoa chamada Cid, que é ajudante de ordens do Bolsonaro. O Cid já está envolvido em outros inquéritos e foi, então, promovido a quebra do sigilo telemático dele. É quando você tem acesso às informações de celular, às mensagens de celular,
lá, aquilo que ele acaba compartilhando, as mensagens que ele recebe, informações, ligações e tudo mais. Quando isso aconteceu, eles descobriram que havia uma movimentação nas contas do Bolsonaro suspeita. E essa movimentação, ela é estranha, porque o Cid, esse ajudante de ordens, ele retira dinheiro público, né? Dinheiro da conta do Bolsonaro, mas que tem a ver com gastos públicos, para então repassar esse dinheiro para a Michele, a esposa do Bolsonaro, para a tia da Michele, que cuida da Laura, a filha mais nova do Bolsonaro, para o maquiador da Michele, que ficou muito famoso, acompanhou a Michele nessa viagem lá para a Inglaterra, e para alguns outros gastos que são gastos particulares. E aí são gastos que são retirados de uma conta pública, portanto são gastos públicos, são dinheiro nosso, que é retirado para pagar, por exemplo, plano de saúde de particulares. E essas movimentações, elas têm um padrão. Elas são muito parecidas com as movimentações que o Queiroz fez quando o Queiroz era um ajudante de ordens, muito, entre aspas, da família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, naquele esquema que ficou conhecido como rachadinha. Então, essa questão está sendo investigada agora e tudo leva a crer que a gente possa nos deparar com, olha isso, com rachadinha no gabinete do presidente. Que é algo que você fala... Como? Como assim, Cláudio? Pois é isso. Eu vou deixar a reportagem da Folha aqui de São Paulo, ela acabou de sair, eu estou fazendo o vídeo imediatamente agora, depois de ler, né, a reportagem, mas é algo chocante. É rachadinha, a suspeita é rachadinha dentro do gabinete de Jair Bolsonaro. Porque até então, essas rachadinhas, elas eram meio que disfarçadas aqui e ali, era colocado uma coisa aqui e ali. Agora não, agora está escancarado dentro do gabinete do presidente da República. E, obviamente, foi feito esse pedido, né? A Polícia Federal faz o pedido para investigar, esse pedido já foi aceito pelo Alexandre de Moraes, e agora a Polícia Federal vai investigar mais a fundo essas movimentações por conta do ajudante de ordens do Bolsonaro, que é um militar, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, conhecido como Cid. E agora mais um caso, a gente está há poucos dias aí das eleições, mais um caso de corrupção no governo Bolsonaro. Eu quero que você me fale o que você acha disso. É claro, as investigações precisam ser feitas. A gente não vai fazer aqui uma acusação sem que as investigações terminem. Mas os indícios são esses, exatamente como eu expliquei para você. Retira dinheiro da conta do Bolsonaro e deposita esse mesmo valor em outras contas, manicure da Michele Bolsonaro, uma série de gastos nesse sentido. Coloque seu comentário, eu quero saber o que você pensa desse caso, dessa possível rachadinha no gabinete do Bolsonaro. E fale também o que você acha a respeito dessa violência política que a gente está vendo aqui, esses casos também dessa guerra santa do Bolsonaro com os evangélicos. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like, hein? Por favor, o seu like é muito importante porque ele mostra para o YouTube que o nosso vídeo precisa ser visto por outras pessoas. Então dê o seu like. E se você não é inscrito, não é inscrita, esse é o momento, se inscreva no canal. Caso você seja inscrito, ative o sininho, porque aí você é notificado dos vídeos. Dias como hoje, que a gente coloca 2 vídeos no ar, você é notificado aqui sempre quando a gente traz novas informações. A gente sempre pede para você que chega no final dos nossos vídeos, para que você dê uma força para que a gente continue o nosso trabalho. A gente mantém o nosso trabalho, a gente tem verdadeiros anjos que nos ajudam aqui. São membros aqui do canal, são membros lá do nosso Apoia-se. A gente tem o nosso Apoia-se, que são pessoas que todos os meses nos ajudam. E você também pode fazer uma doação, qualquer valor. Se você puder, claro, se você quiser, se você puder. Você pode fazer uma doação pelo nosso Pix. A gente sempre deixa o nosso QR Code aqui, também deixamos aqui o nosso endereço e você pode nos ajudar com qualquer valor, se você puder, se você quiser,
pelo Pix. Aproveito para desejar aqui mais uma vez uma boa semana, agradecendo a você que ajuda o nosso trabalho a continuar. Estamos aqui firmes e fortes trabalhando para você. Grande abraço, até a próxima.